Muito bem, queridos, mas vamos dar continuidade então sobre o nosso assunto. Ainda no primeiro ponto, a promessa de salvação. Nós temos a obra de salvação. E o texto diz o seguinte: a salvação, propriamente dita, tem a ver com que os que recebem a Cristo como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 12, também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6 e versículo 4 ao versículo de número 11. Dando ainda prosseguimento dentro dessa temática, a obra de salvação, nós vamos para o próximo slide e olha só. Aí nós temos então o Salvador, né? Ainda falando sobre o Salvador, nós temos aqui algo interessante, que é Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, e traz o sentido de quê? Libertador, Salvador, preservador, conservador, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, Atos dos Apóstolos, também na carta de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo de número 11. Esse Salvador revelado em João 3, 16 e 17 nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso, não é? Observe só o que o Evangelho, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, ele vai revelando então sobre essa propriedade do termo Jesus como Salvador. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Essa ideia central, não é, a respeito da salvação, da permanência em Cristo, acreditando, ele não será condenado eternamente. Ainda dentro desse assunto, então, eu quero falar com respeito ao Salvador, quero que vocês entendam o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo 10 ao versículo de número 12. Fala justamente sobre a pregação do apóstolo Pedro quando ele estava diante do Sinédrio. Pedro ele prega com tamanha autoridade e quando ele vai falando sobre Cristo, sobre o estado dos homens, não é? Sobre a morte de Cristo, a obra vicária do Senhor, ele vai concluir também dizendo que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Lucas registra justamente sobre isso. Então, agora falando no subponto do, ou seja, no ponto 2 da nossa lição, né? A natureza da promessa de salvação, e nós temos aí na tela que podemos falar o seguinte: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Quais seriam esses aspectos a respeito da salvação? E aí nós queremos apresentar para vocês alguns aspectos. O primeiro é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, ele é declarado justo, isto é, ele vai ser livre da culpa e do merecimento da punição divina. Olha que milagre, olha que favor divino sobre o ser humano. Ou seja, todos nós somos pecadores, nós sabemos muito bem disso, mas quando passamos a crer no Filho de Deus de todo o nosso coração, ele vai nos declarar justo, ou seja, qualquer culpa, qualquer merecimento de punição divina, ele vai retirar isso de sobre nós. Então, isso acontece por intermédio de quê? Da justificação. Então, o pecado é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma, ou seja, o pecador, ele será visto por Deus desta forma, né? Então, apesar da sua história, apesar do seu passado, eu já vi um ditado popular, alguém falou assim, nas nossas andanças, pregando o evangelho, né? E às vezes você vai
em alguma localidade no interior, eu me lembro que algumas pessoas diziam assim a respeito de algum irmão que estava agora fazendo parte da igreja. Eles diziam assim: depois que deu a carne para o diabo roer, comer, agora está dando os ossos para Deus roer. Então, na verdade, é porque eles não conseguem compreender essa justificação, independente do pecado daquela pessoa, independente das práticas que ele fazia no seu passado, longe de Deus, mas a partir da fé, a partir da aproximação que ele teve, através da pregação do Evangelho, do mover do Espírito Santo, esse pecador, ele passa a ser visto como se não houvesse praticado transgressão alguma. Já pensou que coisa maravilhosa? Se todos nós praticarmos, ter essa compreensão deste favor divino. Apesar de sermos tão falhos diariamente, mas somos declarados justos pelo Senhor. Isso é glorioso. Dessa forma, nós fomos justificados e por isso temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. Então, ter paz com Deus é só através deste benefício na promessa da salvação, que é esse aspecto aqui salvífico, que é a justificação. Então, toda a guerra, todo o conflito que tínhamos com o Senhor nosso Deus, através das nossas escolhas, dos nossos pecados, das nossas práticas, o Senhor nosso Deus, então, hoje estabeleceu esse tempo de paz através da justificação. Vamos então mais para o próximo slide. E aí nós temos então mais um assunto interessante. Além da justificação necessária da parte do Senhor nosso Deus, que é justamente a demonstração do amor de Deus mediante a morte vicária de Cristo, né? E quando falamos então sobre a justificação, já vamos entrar aqui na questão da regeneração. Então é impossível, porque traz a ideia de que estávamos diante de um tribunal, ou seja, Deus é o juiz, Cristo é o advogado. O pecado na nossa vida, a transgressão da lei, e a expiação seria a satisfação da lei. Então, já que o homem não teria a capacidade de se justificar a si mesmo, a lei também não poderia dar essa oportunidade de justificação, porque, segundo o Antigo Testamento, toda a prática que era feita naquele tempo era só para cobrir o pecado dos homens e não retirava o pecado dos homens. E outra coisa, só existe uma fonte de justificação, e esta fonte nós podemos chamá-la de a fonte da graça. E esta fonte da graça é maravilhosa, porque Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, e ele diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, não vem de você, não vem de nenhum homem. Isso é dom de Deus. E nós louvamos ao Senhor. Já que uma vez justificados, agora existe outra coisa também que é interessante analisarmos com respeito à salvação, na sua natureza, que é a regeneração. Como seria então essa questão da regeneração no texto sagrado? Observe bem, para que a obra da salvação, apresentada no Evangelho de João, capítulo de número 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, que é denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo, em João, capítulo de número 3, e o versículo de número 1 ao versículo de número 6. Isso é maravilhoso porque aqui está um ato divino da regeneração. Deus, ele concede aos homens a oportunidade de regeneração. Como pode um homem nascer de novo? Estão lembrados dessa pergunta? E quem é que fez essa pergunta? Sim, foi um homem chamado Nicodemos, que apesar de ser mestre, ele não conseguia entender o milagre da regeneração. E este homem então pergunta para o próprio Cristo, dizendo: como pode
um homem sendo velho nascer de novo. Essa é a obra que é feita diretamente pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o homem não tem a capacidade, o poder para mudar. Espiritualmente, o homem não tem essa habilidade para fazer essas coisas sozinho. E aí está a necessidade da regeneração, que é operada por meio do novo nascimento. O homem está morto espiritualmente e ele precisa da vida que encontra-se unicamente em Cristo Jesus. E a nossa natureza, ela é muito perversa e ela é carente de uma vida de santidade. Então, quando falamos no processo da regeneração, revela para todos nós que neste processo de regeneração que nós alcançamos por meio da justificação, por meio do poder do Evangelho, da promessa de salvação concedida por Cristo, o pecador, ele torna-se filho de Deus, nova criatura que vai andar em novidade de vida, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, e o versículo 16 e o versículo de número 17. Quero que você entenda isso e leve, você que é professor, os seus alunos a entender essa oportunidade, essa dádiva de nos tornarmos filhos de Deus. O evangelista João, quando ele vai falar no Evangelho de João, capítulo de número 1, está escrito: ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que crescem no seu nome, aqueles que passassem a acreditar no nome ou no Salvador. Então, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo do novo nascimento, automaticamente é necessário que nós vivamos uma nova vida ou venhamos a andar em novidade de vida. Uma vez que você nasceu de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, sabe o que nós éramos? Diz o texto bíblico que nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira, segundo a Bíblia Sagrada. Isso está em Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 2 e também o versículo de número 3, vai descrever justamente sobre isso. Então, ao invés de sermos filhos da desobediência, filhos da ira, hoje nós somos chamados de filhos de Deus através do processo da ação do novo nascimento em que nós passamos pela regeneração. E quando eu falo sobre isso, sendo filho de Deus, nós somos filhos de Deus por meio da adoção. E isso está registrado na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo de número 8, versículo 15 ao versículo de número 17. Olha só o que está escrito: pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Isso seria o bastante para a gente estar na casa de Deus, numa classe da escola bíblica dominical, e a gente poder adorar, agradecer muito ao Senhor nosso Deus por isso. Fazemos parte da família de Deus, e o Espírito de Deus, ele confirma isso diariamente na nossa vida. Quando então o diabo apontar o dedo, quando vier a acusação do inimigo contra você, entenda, o Espírito de Deus vai testificar com o teu espírito que você é filho de Deus e você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Louvado seja Deus, essa é a nossa
bendita oportunidade que realmente é cedida na natureza da promessa de salvação através de Jesus Cristo. Ainda prosseguindo, vamos então para o próximo slide, e nós temos aqui, ainda na natureza da promessa de salvação, nós temos o subponto 3, que fala sobre santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Então, quais seriam os resultados do Calvário? Eu coloquei desta maneira aqui. Primeiro, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse aspecto da natureza da salvação, a santificação, ela vem como resultado da obra de Cristo no Calvário. Então, nós falamos em primeiro momento aqui, como resultado do Calvário, a oportunidade, a regeneração, a santificação num aspecto posicional, ou seja, isso é imediatamente. Isso acontece, ou seja, de forma simultânea com a nossa aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. É por isso que é interessante que a gente esteja ciente dessa santificação posicional. Conta-se a história que certa vez o diabo apareceu para Martinho Lutero, e quando ele apareceu para Martinho Lutero, ele começou a acusar Martinho Lutero de muitos pecados. E ele estava com um rolo na mão e disse: esses são os teus pecados, Martinho Lutero. E ele lançou o rolo, abriu, e na verdade era gigantesco a lista dos pecados de Martinho Lutero. Conta-se a história que Martinho Lutero começou a ficar um pouco apavorado pela realidade dos seus pecados. E realmente ele reconhecia ser culpado de muitos daqueles pecados que ali estavam. Porém, ele lembrou-se de um texto bíblico em que dizia: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado que quer dominar, que quer controlar a vida do ser humano, não resiste o poder da salvação conferida por Cristo. E no ato dessa santificação posicional, o homem se torna limpo, puro, perdoado diante de Cristo. Lembras, por exemplo, daquele homem que estava crucificado ao lado de Cristo? Ele não teve oportunidade para fazer jejum, não teve oportunidade para fazer uma campanha como é utilizada nos dias de hoje. Ele unicamente ouviu do Senhor Jesus dizendo: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso ou no paraíso. Isso é interessante, porque foi algo posicional, foi em Cristo, na fé, na justificação, no poder regenerador de Cristo, através do seu sacrifício e na santificação posicional. Mas além dessa santificação posicional, que todos nós estamos em Cristo, e ainda que o diabo queira nos acusar, estamos em Cristo, estamos guardados. Em segundo lugar, como resultado da obra do Calvário, nós temos o processo porque somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Ou seja, existe uma santidade ou uma santificação que ela é progressiva. Ela envolverá todas as áreas da vida do cristão, ou seja, a maneira dele pensar, a maneira dos seus gestos, a maneira de suas palavras, a maneira que ele conduz a sua vida espiritual, a maneira como ele trata, como ele vive em família, a maneira profissional em que ele tem, também a sua vida moral, a sua vida financeira, toda a sua maneira de viver, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 15. Ou seja, somos santificados de maneira progressiva a cada dia.
ou todos os dias, nós temos que estar buscando servir ao Senhor com toda a nossa verdade. Quantas das vezes algumas pessoas perdem a oportunidade, não é, de viverem uma vida com Deus, uma vida em santificação. E quando essas pessoas perdem esse rumo da vida cristã, eles começam a não glorificar o nome do Senhor. Na oração do Pai Nosso, tem uma parte interessante, aonde diz: santificado seja o teu nome. Como poderíamos santificar o nome de Deus se Deus ele é santo, santo, santo? Na verdade, é a maneira que nós devemos agir, lidar com o nome de Deus, lidar com a nossa vida cristã, como é que nós administramos todo o contexto da nossa vida. Então, não basta a gente gritar santidade no altar e não vivermos isso de maneira real no nosso dia a dia. O nosso culto, a nossa entrega, ela não acontece às 19 horas até às 21 horas dentro de quatro paredes. O nosso culto, ele é diário, ele acontece constantemente durante o dia. Quando estamos dormindo, ao despertar, lá está a nossa responsabilidade de viver também em santificação. Para você, professor, traga essa responsabilidade. Coloque isso como visível para a vida dos nossos alunos, para que eles compreendam que a nossa vida com Deus é uma vida de responsabilidade diária, nutrindo o nosso relacionamento com Cristo. Isso é interessante. E aí, então, nós temos mais agora no próximo slide, algo interessante. Mas aí, quando eu falo para vocês sobre ainda a santificação, nós temos um outro processo na santificação. E que processo é esse, pastor? Esse processo ocorrerá até o advento de nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo, no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de nosso Senhor Jesus ressurreto, conforme Filipenses, capítulo 3 e versículo de número 21. A obra de salvação exposta no Evangelho de João é uma obra completa. Então, vivendo uma vida de santificação posicional, ou seja, em Cristo, vivendo uma vida de santificação no processo diário, progressiva, e vivendo também, viveremos esse processo que ocorrerá na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, tudo aquilo que nos dominava, o pecado, a carne e o mundo, não terão poder sobre você, não terá domínio sobre as nossas vidas, e nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa compreender esse papel da natureza da promessa de salvação. Ainda no terceiro ponto agora da nossa lição, nós temos a promessa e a perseverança na salvação. A base da promessa de salvação, ela é Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Toda a salvação, todo o processo da salvação, toda a promessa da salvação está centrada em Cristo. Ele é o Senhor. E é por isso que nós, como igreja, precisamos atribuir a sua centralidade nas nossas pregações, nos hinos que nós cantamos e na ação que nós temos como igreja, no contexto de sociedade. Quando você perde a oportunidade de centralizar Cristo, é possível que a gente venha perder também um rumo da onde ele deveria estar, sendo o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, e também em sua carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, fala justamente sobre isso.
Bendito seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor. Nós fazemos parte, nós fomos alcançados e Deus escolheu este povo. Somos resgatados pela obra, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós estamos dominados entre os pecados deste mundo. Quando você olha para o retrovisor da sua vida, meu irmão, é possível você olhar e rever algum passado seu que foi escuro, foi estranho, foi uma prática pecaminosa. Mas que bondade é a salvação. Que promessa gloriosa é a salvação. Hoje você faz parte do povo do Senhor. O apóstolo Pedro falou sobre isso. A gente não era, mas hoje nós somos. Nós somos uma nação, nós somos um povo eleito, uma nação santa, um povo adquirido. A Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas que estão unidas ao Senhor Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo de número 10. Não é pela placa da nossa igreja, não, da nossa igreja, da nossa denominação. Ou seja, é preciso que estejamos unidos em Cristo. Não é porque carregamos uma Bíblia, é porque aprendemos a falar algumas coisas que está dentro do contexto evangélico. É preciso estar unido em Cristo. E quando estamos unidos em Cristo, através da obra de salvação, nós fazemos parte da igreja. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo e só é possível por causa da obra consumada no Calvário, conforme Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7. Que você possa entender isso. A obra de Cristo efetuada no Calvário trouxe a possibilidade de você ser corpo de Cristo. Paulo escreveu sobre a importância do corpo. Ele fala que a orelha não pode desprezar o outro membro, nenhum membro pode desprezar o outro. Cristo, sim, é o cabeça deste corpo. Paulo escreveu isso aos irmãos em Corinto e ele disse que nós temos a mente de Cristo. Então, todas as coisas devem convergir a Cristo. Quando Paulo disse sobre isso, ele estava falando no sentido que todas as coisas, no sentido de céu e terra, devem ser levadas para a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E aí estamos hoje fazendo parte, porque a obra de salvação realizada no Calvário, ela foi perfeita, ela foi vicária. Nenhum homem tem a capacidade ou teve a capacidade de fazer o que Cristo fez no Calvário. Ainda no próximo slide, nós temos aqui acerca da apostasia individual. Já que nós passamos a fazer parte aqui da salvação, já que passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, uma vez que fomos resgatados e perdoados, haveria possibilidade de perder a salvação? Você já ouviu sobre isso? Você já viu essa pergunta? Então, aí vem a apostasia individual. Existem algumas questões, eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho no próximo slide, mas olha só o que diz o seguinte: a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, conforme João capítulo 3, versículo 18 ao versículo de número 20. A isso denominamos como apostasia, ou seja, quando alguém resiste, quando alguém toma a decisão de resistir, isso implica em apostasia. E a apostasia fala de rebelião contra Deus. É um abandono proposital da fé que a pessoa passa a ter, aquela fé que foi a ele entregue. E aí eu coloquei aqui nessa divisão aqui 2 pontos. O primeiro ponto é uma apostasia doutrinária. Primeiro, a rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Algumas pessoas, talvez mesmo estando inseridas dentro de 4 paredes, eles começam a rejeitar os fundamentos da palavra de Deus. Eles se rebelam contra Deus.
Por que que hoje existe algumas teologias que são teologias que não contribuem para o crescimento, para o corpo de Cristo, para a glória do Senhor Deus? Mas são algumas coisas que foram corrompidas. E isso a Bíblia já falava, de homens que caminhavam no meio da igreja, mas caminhavam com apostasia. Então é possível sim que algumas pessoas elas venham se apostatar. Em primeiro aspecto, apostasia doutrinária. O segundo aspecto de apostasia que eu coloquei aqui é a apostasia moral. É quando a prática do pecado, ela se torna novamente evidente na vida dessa pessoa. É quando essa pessoa se volta justamente a praticar toda a imoralidade. Pastor, isso pode acontecer? Quem é que não conhece, talvez, um exemplo desse de pessoas que talvez outrora resgatadas como foram, passaram, serviram, contribuíram, ganharam pessoas para Cristo, mas por alguma situação eles se afastaram, voltaram novamente ao pecado e tornaram-se, dentro deste aspecto de apostasia moral, uma realidade. Olha só o que eu coloquei nesse próximo slide aqui a esse respeito. Ainda na apostasia individual, há diversos registros bíblicos que podem confirmar essa possibilidade. O primeiro registro bíblico que nós temos é de Atos capítulo 14, versículo 21 e o versículo de número 22. Eu coloquei só a parte principal dos textos, tá bom? Depois você pode ler os versículos, todos os versículos, pode aproveitar, fazer essa leitura diante da sua classe, isso vai ajudar os seus alunos a completar esse pensamento. Atos capítulo 14, versículo 1 e 22, o termo principal é confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. Se existe uma exortação para permanecer na fé, logicamente é porque haveria também, ou havia a possibilidade de afastarem-se da fé, de não estar permanecendo na fé. Então nós temos aqui alguns exemplos disso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 12, há uma parte importante também do texto que eu retirei, e é justamente essa. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, essas muitas dores, essas pessoas que se desviaram da fé, eram pessoas que passaram a amar o dinheiro. Ter dinheiro, riqueza, não é pecado, mas o amor, o apego, a cobiça torna-se pecado. E por esta prática, algumas pessoas se desviaram da verdade, desviaram da fé. Então aqui você está enxergando que existe sim a possibilidade de se afastar da fé, de se desviar, de se apostatar. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3, um texto que eu tirei é este: para que em tempo algum nos desviemos delas. O ensinamento, a doutrina deve ser preservada e nós temos que ter total cuidado para não nos desviarmos das sagradas escrituras, das leis do Senhor, da vontade do Senhor. Existe muita gente que se apostataram, que esqueceram do evangelho e hoje são inimigas do evangelho, são inimigos da igreja de Cristo. Enfim, a apostasia é uma realidade e sobre a promessa e perseverança na salvação, a apostasia individual pode sim acontecer. Vamos ainda, no próximo slide aqui, eu coloquei algo aqui ainda sobre apostasia individual e trouxe aqui uma informação para vocês. Na página 114 da nossa declaração de fé, veja o que diz sobre a perda da salvação. Isso está lá no capítulo de número 10 da nossa declaração de fé, e nessa parte que fala sobre perder a salvação. Aí, olha só qual é a afirmação da nossa declaração de fé. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre.
Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Ou seja, esta dádiva do Senhor, essa forma que o Senhor Deus nos concedeu de maneira gratuita a salvação, é preciso compreender que esta é uma verdade. E conforme esses textos de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 12, Ezequiel, capítulo de número 18 e o versículo de número 24, eles confirmam justamente esse pensamento a respeito da apostasia individual quando homens se afastam da verdade do Evangelho. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, está escrito justamente assim. Ouçam bem, diz o texto bíblico: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Observe que o profeta está justamente falando da possibilidade de um justo começar a se desviar e praticar o que o ímpio pratica. Ele vai viver? De maneira nenhuma. Ele afastou-se da justiça e desta forma ele está contrariando a vontade do Senhor nosso Deus. Mas o segundo texto que eu quero ler para vocês neste momento é o texto que está registrado na segunda epístola do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 20 ao 22, ele fala algo muito forte aqui sobre a possibilidade de um afastamento, do desviar da verdade do Evangelho. Capítulo de número 2, versículo 20 ao 22. Olha só o que diz o texto. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Olha o versículo de número 21 que diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o versículo de número 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Existe a possibilidade de se perder a salvação? Ou salvo uma vez, salvo para sempre? Algumas pessoas às vezes podem pensar isso. E aqui não é uma crítica, né? Não é nada jocoso contra os nossos irmãos, por exemplo, de linha reformada, que lida com a doutrina, com a linha da teologia calvinista, que acreditam assim. Mas o que nós cremos, que a nossa declaração de fé, com base em textos bíblicos, declara, é que há a possibilidade de apostasia. Fica firme, meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo continuamente e você terá sim a oportunidade da salvação. E no próximo slide eu coloquei aqui só como título de informação e algo interessante para lidarmos então com essas duas linhas, né, de pensamento na teologia. E nós temos em primeiro momento o calvinismo, né, que representa essa ala reformada, e nós temos, por exemplo, os pontos que existe aqui do calvinismo, ou seja, os pontos principais, não é? E primeiro é depravação total. O que acredita o calvinismo na depravação total? Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questão espirituais.
nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. O que representa e o que diz o arminianismo, uma linha que nós da Assembleia de Deus, com base até na nossa declaração de fé, nós temos então a base mais, que é a base no sentido arminiano, né? Todos os homens nascem totalmente depravados. Claro, todos os homens, embora não sejam pecadores, ainda são livres para escolher, aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Ou seja, aqui o homem tem a possibilidade de rejeitar, como nós acabamos de mostrar para vocês, alguns que se desviaram da verdade, não seguindo mais. Talvez seja muito cômodo dizer, mas se ele afastou porque não era eleito, não era escolhido. Mas seria isso realmente? Segundo ponto, a eleição incondicional, ou que Deus predestinou para a salvação dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano ou obra ou fé prevista neles. Deus também predestinou seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno. Aqui é a dupla predestinação. Alguns não gostam que a gente fale sobre a dupla predestinação, mas sim, acreditam que Deus ele já predestinou alguns para a vida eterna, para o céu, outros estão predestinados ao inferno. A doutrina em que nós ensinamos é com respeito à eleição condicional. Ou seja, Deus elegeu ou predestinou homens que ele previu que a sua presciência, que teriam fé em Cristo e escolheram aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentada na presciência divina e não é um ato arbitrário de Deus, tá bom? Então é isso. Imagine bem, não é essa perseverança aqui na salvação. Imagine que alguém é predestinado a ir para o inferno, segundo a doutrina ensinada, e aí ele vai para o inferno, ou seja, ele morre, chega no dia do juízo final, ele vai ser julgado pelas suas obras e vai ser condenado eternamente. Mas ele era eleito, ele era escolhido, ele foi predestinado a fazer todos os seus pecados e depois ele será condenado pelos pecados que ele era obrigado a fazê-los porque já era predestinado. Então, aí tem mais ou menos esse embate nessas linhas de interpretação. Para o calvinismo, a expiação limitada, ilimitada. Para o arminianismo, a expiação ilimitada, ou seja, a Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço e o resgate de todos os seres humanos, de todos os homens. A salvação é oferecida. É por isso que algumas igrejas estagnaram no seu percurso história, enquanto outras igrejas, crendo na expiação ilimitada, avançaram com a pregação do evangelho e possuíram e alcançaram muitas e muitas vidas. Graça irresistível é a linha do calvinismo. Outro graça irresistível é o que nós acreditamos. O homem pode sim resistir, pode assim também não alcançar a salvação. E para concluir, perseverança. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, segundo o calvinismo. Para nós, dizemos, homens salvos podem decair da graça e perder a salvação, caso não perseverem na fé e creiam em Cristo até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. E para caminhar para o encerramento, aqui eu digo para vocês, nesse próximo slide, então, encerrando as promessas e a segurança da salvação. Promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Glória a Deus, a morte não nos intimida. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Os que creem em Cristo
se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Se você é salvo em Cristo, se você é fiel ao Senhor, se você está honrando ao Senhor nos seus relacionamentos, a salvação, a vida eterna está garantida em Cristo. Não há mérito humano nenhum. Nenhum mérito humano. O fato de você lutar, viver a sua vida em santificação, não é desprezar ou menosprezar o sacrifício de Cristo. Nós temos essa responsabilidade no sentido de viver para Ele, de viver uma vida em santificação, de sim ouvir a voz dEle e andar em obediência. E para a conclusão, neste momento, eu quero dizer para vocês: a promessa da salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crer em Jesus é salvo, mas aquele quem o rejeita permanece perdidos em delitos e pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que a salvação opere diariamente em seu ser. Eu quero orar pela sua vida e que você tenha uma ótima escola bíblica dominical. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho de estar aqui para levar a tua palavra. Que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam abençoadas em tudo, Senhor Deus. Eu oro neste momento, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os nossos queridos irmãos aqui que estão aqui na área técnica aqui, né? E que você seja abençoado em sua casa, que Deus abençoe e fiquem todos na paz. Ótima aula no domingo e continue estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe.